Eu quero que você abra já sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 8. A Dani falou do Cultura Cornerstone, que é nosso curso de membresia. A gente tinha 90 pessoas ontem no curso de membresia, foi muito especial. Segunda Coríntios capítulo 8. Eu vou iniciar lendo o texto do versículo 1 ao 6 primeiro. A gente está dando continuidade à mensagem que começou na semana passada. Quem estava aqui semana passada? Gente, mas misericórdia, vocês fazem rodízio mesmo, né? Eu tenho que confessar meu ódio em ver isso. Se você não ouviu a primeira parte, ouça. Mas Paulo começa dizendo, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Então, só para a gente recapitular, na semana passada a gente trabalhou, talvez o que seja o coração dessa mensagem, que graça e generosidade são palavras sinônimas. Deus se revela na Bíblia como um Deus gracioso e como um Deus generoso. Então, quando Jesus quer falar sobre o amor de Deus, ele diz, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Como ele faz a gente entender que maneira é essa? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Que Deus deu, que era único, que era perfeito, insubstituível. E a gente começou a trabalhar a ideia de que a generosidade faz parte do caráter de Cristo em nós. Que alguém que transborda de graça precisa transbordar de generosidade, porque são palavras sinônimas. A gente falou também que o que Paulo está fazendo aqui é uma campanha apostólica para levantar ofertas para os irmãos da igreja em Jerusalém que estavam passando necessidade. Então, nessa campanha apostólica, Paulo, por um período de alguns meses, ele prepara as igrejas para levantarem uma oferta que seria enviada para Jerusalém. E Paulo faz uma coisa que acontece muitas vezes na Bíblia. A gente falou sobre todas essas coisas na semana passada. Paulo começa a fazer uma comparação e contraste. Ele está falando aqui os Coríntios, que era não só uma cidade rica, mas que enriquecia cada vez mais. E ele usa os macedônios como comparação. Os macedônios faziam parte de uma região que envolve muitos lugares conhecidos ali, como Éfeso, Tessalônica, Bereia. E essa região havia sido muito rica e por causa de algumas guerras, ela foi completamente saqueada e se tornou um lugar não só de pobreza, mas de muitas regiões com miséria mesmo. E Paulo começa a usar aqui os macedônios como um exemplo para os coríntios. E ele fala, olha, esses irmãos rogaram para nós o direito de não serem deixados de lado na contribuição dessas ofertas. Então ele diz, tem os macedônios aqui como referência. Mas a partir do versículo 7, que é o que a gente vai trabalhar hoje, eu quero mostrar que o que Paulo começa a comparar aqui, daqui para frente, não foi só a ação de contribuição dos macedônios, mas Paulo começa a destacar o coração dos macedônios e o porquê eles agiram dessa forma. Então ele começa a falar dessa graça, dessa generosidade que esse povo macedônio, com que eles ofertavam. E Paulo começa a comparar não só a ação,
de entregar uma oferta, mas ele fala do coração, ele fala do amor, ele fala da dedicação dos macedônios. Então, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo 7, ele continua dizendo assim: mas como em tudo vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em todo o nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça, qual é a graça que ele está falando aqui? A generosidade. Vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Então, eu falei um pouquinho disso na semana passada, mas Paulo, ele começa aqui o versículo 7, dizendo para os coríntios que eles haviam crescido em muitas coisas. Então ele diz: olha, vocês cresceram na fé, vocês cresceram na palavra, vocês cresceram no conhecimento. Então, quando a gente olha para a igreja de Corinto não era só uma igreja próspera, mas era uma igreja, sim, que cresceu em vários aspectos, inclusive em relação aos dons espirituais. Então, quando a gente vai para a doutrina apostólica do Novo Testamento, né, quando a gente fala de doutrina apostólica, a gente está falando de toda a doutrina do Novo Testamento. Basicamente, a doutrina sobre dons espirituais e o funcionamento desses dons é resumido nas cartas de Paulo de 1ª e 2ª Coríntios. Por que isso? Porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha crescido muito nos dons. Então eles fluíam nos dons proféticos, nos dons de cura, na língua, na interpretação. Era uma igreja que se movia nos dons profundamente. E o que Paulo está dizendo aqui é: olha, vocês cresceram em muitas coisas, vocês cresceram na fé, vocês cresceram na palavra, vocês cresceram no conhecimento, vocês cresceram nos dons espirituais, mas aí ele diz assim: mas nessa graça aqui, vocês ainda precisam aprender com os macedônios. Qual era a graça? A generosidade. Ele está dizendo: vocês amadureceram, vocês foram dedicados em muitas coisas, mas a respeito de generosidade, vocês ainda precisam aprender com os macedônios. E aí Paulo destaca uma coisa muito importante aqui, porque ele diz: eu não estou dizendo isso na forma de mandamento. Então ele está dizendo: isso aqui não é um mandamento. O fato de você se levantar para entregar a sua oferta não é um mandamento. Mas aí ele diz, o que na minha opinião deixa pior a situação, porque joga a responsabilidade para nós. E ele diz: mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros. Então perceba, em primeiro lugar, que ele não está aqui mais fazendo uma comparação só da atitude de ofertar, mas ele está dizendo: eu quero comparar a sinceridade do amor e a dedicação de vocês com a dos macedônios. Então, o que Paulo está fazendo aqui é dizer: gente, eu não estou trazendo um mandamento, mas o que eu estou fazendo ao levantar essa oferta é colocar à prova a sinceridade do amor de vocês. Então, o que ele está dizendo é: a forma que vocês vão contribuir vai provar para mim, para o Senhor e para vocês mesmos, se o amor de vocês é realmente sincero. Eu gosto muito de uma frase do Hernandes Dias Lopes, e ele diz assim: geralmente os que mais contribuem não são os que mais têm, mas os que mais amam e os que mais confiam no Senhor. Então a verdade, querido, é que a forma que nós contribuímos, ela revela muito qual é o nosso coração, qual é o nível de fé, o nível de confiança que nós temos em Deus e o quanto nós amamos Ele. Então nós podemos trazer aqui, expressar várias coisas de devoção ao Senhor, de amor, de gratidão, de adoração,
Mas muitas vezes isso não é condizente com a maneira que nós contribuímos. E não só estou falando de oferta, mas não é condizente com a maneira que nós lidamos com os nossos bens em relação ao Senhor e o reino. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o quanto nós, ou os coríntios aqui, somos capazes de abrir mão de alguma coisa em benefício do próximo. O quanto nós temos, pelo menos um pouquinho, daquele DNA da igreja primitiva, da igreja de Atos. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou provar a sinceridade do amor de vocês, a sinceridade da dedicação de vocês, eu vou provar o nível que vocês se entregam e se deixam ser transformados pela essência do cristianismo. Você está entendendo? O que Paulo quer comparar aqui não são os valores, e eu vou começar a entrar nisso. Apesar de Paulo usar os macedônios como referência o tempo inteiro, em momento algum Paulo fala de valores, Paulo fala de montantes. Ele diz, olha, não são os valores que eu vou comparar, mas eu vou comparar a dedicação de vocês. Vamos ler o texto de volta? 2 Coríntios capítulo 8. Versículo 8, pode ser. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Queridos, o que eu quero mostrar para você é que a generosidade, ela faz parte do caráter cristão que é formado em nós. O cristianismo, o coração de Deus, o Jesus que se manifesta na Bíblia, ele é generoso. Então, se o caráter de Deus é formado em nós, uma das coisas que tem que mudar drasticamente é que um caráter de generosidade precisa ser formado em nós. E aqui eu gostaria de dar um testemunho. Eu quero dizer mais uma vez, eu não estou pregando isso aqui porque a igreja não é generosa, pelo contrário. A gente se surpreende normalmente com a generosidade da igreja. Eu estava pregando na semana passada e eu estava falando que algumas coisas só acontecem com as ofertas da igreja, que a gente não consegue só com os dízimos. E eu falei, olha, a gente quer há alguns meses colocar 2 TVs de 55 polegadas aqui para a gente eliminar esse projetor. Por quê? Porque o projetor não é tão bom, a parede é escura, então uma TV resolveria muito, de uma maneira muito melhor isso. E você não precisaria mais ter quase uma revelação quando a gente projeta alguma coisa na parede, E, gente, no domingo mesmo, eu comecei a receber mensagens. E no domingo passado mesmo, a gente ganhou, não 2, mas 3 TVs de 55 polegadas. Amém? Aí, glória a Deus, bate palma mesmo. Não só isso, mas outro irmão falou, eu quero dar as TVs. A gente falou, a gente já ganhou. Mas a gente precisava ainda do suporte para essas TVs, a gente precisava de todo um cabeamento, e eu não entendo nada disso. Mas tem alguns adaptadores, um equipamento que é necessário para sincronizar a transmissão, e para conseguir fazer isso sair do computador lá. E esse equipamento com suporte e tudo dava acho que um pouco mais de R$3.000. E aí esse irmão falou, não, então eu vou dar essas coisas. Então a gente ganhou tudo, gente, no domingo mesmo. E isso mostra o quanto vocês são generosos. Agora voltando para a palavra, eu quero dizer de volta, veja que em momento nenhum Paulo está falando dos valores que os macedônios deram, qual foi o montante da contribuição. E o que ele está mostrando com isso é que ninguém é obrigado a dar um valor específico. Lembre que eu estou falando aqui de oferta e não de dízimo. Irmão, eu vi um pastor falando essa semana, e era um pastor reformado, eu achei tão interessante o que ele estava falando.
E ele estava dizendo como da sabedoria de Deus. E que quando a palavra de Deus estabeleceu os dízimos, ele estabelece algo que é possível a todos. Por quê? Porque não fala de um valor, mas a pessoa só vai contribuir de acordo com aquilo que ela ganha. Então eu não estou falando aqui do dízimo, que a gente entende que é um princípio, mas a gente está falando de uma oferta específica que era levantada. Então, mais uma vez, eu posso dizer para você que ninguém é obrigado a dar um valor específico, mas eu não tenho dúvida nenhuma que todo crente precisa ser, sim, generoso. Então, Paulo continua, depois disso ainda, de usar os macedônios como exemplo, ele chuta as canelas e ele aprofunda o nível, que ele começa a comparar a nossa dedicação com Cristo. E ele diz, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele está dizendo assim, eu estou usando os macedônios como referência, agora olha para Jesus, nós temos que ser igual a Ele, e Ele é aquele que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E queridos, o nosso nível de generosidade mostra o nível em que nós estamos comprometidos com o cristianismo. A minha generosidade fala não só da revelação que eu tenho do Cristo, da revelação que eu tenho da graça de Jesus e da graça de Deus, e o quanto eu deixo que essa revelação transforme o meu caráter e guie o meu procedimento. Então, nem todo mundo precisa dar muito dinheiro. Talvez nem sempre você consiga dar alguma grande oferta, fazer uma contribuição especial, né? Ninguém, mais uma vez, tem obrigação de dar um valor específico, mas todos temos sim a obrigação, diante da graça de Deus, de sermos generosos. Ninguém pode dizer para você o quanto você deve dar, mas eu digo sem medo nenhum que todos nós fomos chamados a sermos generosos. E aqui eu quero dizer para você, querido, que eu não estou falando só de contribuição na igreja. Estou falando de contribuição na igreja? Estou falando também. Então, quando a gente fala, a gente tem um custo aqui, lógico, para a igreja funcionar, a gente tem pessoas de tempo integral, a gente tem funcionário na igreja, né? Isso normalmente é mantido com os dízimos das pessoas, mas algumas coisas a gente só consegue fazer quando existem ofertas específicas. A única obra grande que a gente fez aqui foi a construção do departamento infantil. A gente gastou na época, eu acho que R$130 mil, mais ou menos. E alguns irmãos ajudaram e falaram, cara, eu não consigo ofertar tudo que eu gostaria, mas eu quero parcelar, eu quero fazer uma oferta aqui em 10 vezes. E poucas vezes a gente levantou alguma oferta específica. Outra vez a gente foi levantar uma oferta alçada para colocar o ar-condicionado. E foi mais ou menos R$60 mil para colocar as máquinas aqui. Então isso que o prédio já tinha algumas máquinas nas outras salas, a gente ganhou algumas máquinas, né? Mas só para colocar as máquinas do salão aqui, foram mais ou menos R$60 mil. A gente, acho que ele falou numa semana, pessoal, estava um calor aqui, irmão. As pessoas estavam saindo de casa para experimentar um pouquinho do céu, mas parecia que estavam no inferno quando chegava aqui, porque estava um calor do satanás aqui dentro, né? Então, ainda mais quando tem um culto desse animado, que o povo vem aqui, pula aqui na frente, aí o cara pulava 1 hora aqui, voltava para o lugar dele com aquela unção bíblica que diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda e tu não serás atingido. Então, às vezes o irmãozinho vinha do teu lado, chegava a escorrer lágrima até. E a gente falou, cara, a gente precisa colocar um ar-condicionado aqui. E eu falei, gente, a gente vai fazer uma campanha, vai custar aqui em torno de R$50 mil. Você pode fazer uma oferta parcelada. Mais um irmão da igreja veio e falou, quanto que é isso aqui? Eu falei, mais ou menos R$50 mil. E esse cara falou, eu vou semear isso para a igreja. E a gente voltou na semana seguinte e falou, gente, não precisa mais dar oferta para o ar-condicionado, porque a gente já ganhou as máquinas. Mas algumas coisas a gente só consegue fazer quando tem
ofertas específicas e qual a oferta de vocês, né? Outra coisa que é importante dizer, não faz muito parte do teor da mensagem, mas outra coisa que a gente leva em consideração, queridos, é que a gente prefere investir em pessoas do que em coisas. Então, existem algumas coisas aqui que a gente gostaria de fazer na igreja, né? Então eu falei que a gente ganhou algumas folhas de vidro para fazer uma porta, né? Para quem nunca viu, tem um salão grande aqui, que a gente quer transformar em sala de oração. Eu falei disso na semana passada. Mas a gente não quer deixar de fazer aquilo que a gente faz às vezes por alguém aqui da igreja mesmo, ou de fora, ou alguma ação missionária para gastar no prédio. Porque a gente prefere investir em pessoas do que em coisas. Mas, inclusive, um irmão aí falou também, eu quero pagar para pôr a porta lá também. Né? Então, a igreja é generosa, glória a Deus por isso. Agora, mais uma vez, é claro que eu não estou falando só de contribuir para a igreja. E aqui eu quero começar a falar de uma coisa que talvez você não ouça com muita frequência. Eu sei que existem algumas igrejas que o cara fala assim, eu não quero que você vá visitar outra igreja, porque eu sou responsável pela sua vida espiritual. Irmão, primeiro que o sacerdote tem que ser você mesmo. A gente está aqui para te ajudar como irmãos mais velhos, mas a gente tem que empurrar você para a maturidade e não ficar filtrando que você não pode visitar outra igreja, porque senão você vai se perder. Se você é tão ruim desse jeito, é porque você não está recebendo alimento sólido aqui, amém? Então a gente diz não só que você pode visitar outros lugares, outras igrejas, mas eu digo para você, cara, não vá em lugar nenhum sem lançar uma semente nesse lugar. Então se você for visitar outra igreja, oferte. Se você vê outros ministérios que tocam o seu coração, oferte. Pastor, eu amo a igreja aqui, mas eu sou muito abençoado pelo ministério tal. Oferte nesse ministério. Por quê? Porque a generosidade, ela não fala só da contribuição na igreja, fala da contribuição na igreja também, mas fala de tudo. Isso, algo que sempre está no meu coração, é o quanto esse caráter de Jesus, essa graça de Jesus que muda o meu caráter para eu ser generoso, está em todas as coisas. Então eu costumo dizer, querido, que tudo que eu faço, eu fico pensando e analisando o meu coração se eu estou sendo generoso. Quando eu dou uma oferta, eu penso, eu estou sendo generoso com essa oferta? Quando eu dou uma esmola, eu fico pensando, eu sou generoso nessa esmola? Irmão, eu procuro quase desviar de Deus, você vai entender em que sentido. Eu procuro não ter dinheiro na minha carteira, porque quase todas as vezes que eu marco bobeira, eu deixo dinheiro na carteira, eu passo por um catador de papel na rua, e quantas vezes eu ouvi isso de Deus? Deus falar para mim, volta e dá R$50 para esse cara, volta e dá R$100 para esse cara. Por quê? Porque toda vez que eu vou dar uma esmola, eu penso, eu estou sendo generoso com isso. Quando eu paro, hoje não acontece muito, mas eu lembro que quando a gente tinha as crianças na fase, quem tem criança na fase de fralda ainda? Na frase não. Irmão, eu estava quebrado, dormi 3 horas agora à tarde, dormi das 2 às 5. Então meu cérebro está meio assim, tipo aqueles carros a álcool, né? Que de antigamente, que tinha que usar o afogador, né? Ninguém riu, acho que só eu que estou velho aqui. O Dida lembrou. O Dida lembrou, tinha que ligar o afogador para o carro funcionar. Gente, até esqueci o que eu estava falando mesmo. Exatamente, muito obrigado, minha gente. Era só para testar se você estava ligado. Eu lembro que quando a gente tinha as crianças na fase de fralda, era muito comum você ir na farmácia e ter alguém pedindo ali, você pode comprar uma fralda para mim, uma pomada, um leite. Toda vez, primeiro, que alguém me pedia, eu dava. E outra coisa que eu fazia, eu não só queria dar alguma coisa para livrar minha consciência, mas o pensamento estava no meu coração, eu vou dar uma fralda para essa pessoa, eu estou sendo generoso, e a gente vai trabalhar sobre isso daqui a pouco, mas o ser generoso fala da minha realidade. Então, se eu dou fralda Pampers para os meus filhos, por que eu vou usar a fralda mais furreba para o filho do outro?
Irmão, eu não tinha coragem. O que eu fazia algumas coisas, o cara falava assim, me compra um pacote de fralda. E talvez em vez de comprar uma fralda Pampers, eu comprava 3 pacotes de fralda de outro. Mas eu falava, eu não quero dar para essa pessoa algo menos que eu gasto para os meus filhos. Então, quando eu estou num posto de gasolina e alguém fala assim, cara, você pode pagar alguma coisa ali para eu comer? Eu nunca vou e compro um salgado. Eu compro um salgado, eu compro um café, eu compro um refrigerante, eu compro uma sobremesa para o cara comer. Por quê? Porque eu olho, eu falo, eu estou dando uma esmola aqui. E eu preciso ser generoso quando eu faço isso. Quando eu dou um dinheiro para o cara que está cuidando do carro, será que eu estou sendo generoso? Quando eu dou uma gorjeta, será que eu estou sendo generoso? Eu vou num restaurante, vou dar uma gorjeta, eu estou sendo generoso com isso? Porque uma coisa que a gente faz às vezes, a gente quer só amenizar a consciência. Hoje quase ninguém carrega dinheiro na carteira. Muitas vezes porque não tem mesmo. Mas porque hoje o dinheiro eletrônico é muito mais fácil, o Pix e tal. Mas, cara, era muito comum, eu estou falando de mim, não estou falando de você. Ia para a igreja, tinha um monte de nota dentro da carteira. Qual nota que o cara ia? Parecia que tinha um ímã para nota de 2, né? Por quê? Porque você não queria que as pessoas olhassem para você e vissem que você não está ofertando. Então você estava preocupado com você e não com o Senhor. Mas você queria dar o mínimo necessário, o mínimo possível, para amenizar a sua consciência e para você se sentir bem. Então as pessoas estão vendo que eu estou ofertando, e assim, eu prestei culto, eu entreguei alguma coisa, porque você acha que entregar qualquer coisa é generosidade. Isso não é generosidade. Talvez o montante entregue pelos macedônios não tenha sido muito grande, mas a generosidade deles foi. Paulo fala que eles se moveram em grande riqueza de generosidade. E queridos, ninguém pode dizer para você o montante que você tem que dar e o que é generosidade, porque a generosidade tem a ver com a sua realidade. Então, dentro da sua realidade, então entenda o que eu estou dizendo. Eu já tenho o pessoal da Jocum, cadê o pessoal da Jocum? Faz barulho aí. Caraca, é o pessoal que está fazendo a escola aqui. São parceiros, todo ano a gente tem as turmas da Jocum aqui, é uma alegria para a gente receber vocês. Mas eu já tive gente da Jocum que me procurou aqui no final de um culto e falou, pastor, você sabe que rolou aquele manto ali na hora da oração, da oferta? E eu só tinha os R$10 do Uber para voltar embora para a base. Pois é. Aí eu senti um chu aqui, me arrepiou. O braço esquerdo, que era o braço do lado que estava a carteira. E eu entreguei os 10, eu não tenho como ir embora. E a gente dava um jeito, ou pedia o Uber para essas pessoas. Eu pedi o Uber várias vezes. Ou a gente arrumava algum irmão que podia dar uma carona. Então veja que para essa pessoa, às vezes dar R$5, R$10, é uma expressão de grande generosidade. Por quê? Porque ele deu não daquilo que estava sobrando. Mas ele teve que abrir mão de alguma coisa, da garantia de como ir embora para ofertar. Então a generosidade, ela tem a ver com a sua realidade. Então talvez para alguém dar uma oferta de R$2, de R$5, é uma expressão de grande generosidade. Mas às vezes para alguém dar 100, 1.000, é uma expressão de avareza. Por quê? Porque a generosidade tem a ver com a sua realidade. E agora entenda algo que eu vou te dizer. Eu não sei o que dentro da sua realidade é uma expressão de generosidade. E irmão, não estou interessado em saber também, não quero saber. Agora eu garanto uma coisa para você. Deus sabe. E você deveria saber também. Eu gosto muito de uma frase de Peter Marshall que diz assim: contribua de acordo com a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Então, se Jesus aparecesse aqui e falasse assim, olha, eu quero abençoar vocês, e eu olhei para tudo que vocês contribuíram, desde o dia 1º de janeiro, e vocês vão receber na proporção da sua contribuição. Tinha um monte de gente que ia gritar, glória a Deus, e tinha gente que ia gritar, misericórdia.
Então eu não sei o que é generosidade para você, mas Deus sabe. E você deveria saber. Eu quero que você vá um pouco para frente no texto comigo agora. A gente vai para o capítulo 9. E a gente vai ler a partir do versículo 1. Ele continua dizendo assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios. Então vamos só dar um parênteses aqui. Ele está o tempo inteiro falando da generosidade dos macedônios. Mas aqui ele fala: olha gente, eu estou dizendo tudo isso, e não é para dizer que vocês são avarentos. Ele está dizendo pelo contrário. Eu conheço a disposição de vocês, eu sei o coração de vocês, e inclusive, quando eu estou com os macedônios, eu também falo de vocês com muito orgulho. Então ele está dizendo: eu não estou ensinando essas coisas porque vocês são avarentos. Ele está dizendo: eu sei que vocês são generosos também. Aí ele continua dizendo que os irmãos da Caia estão preparados desde o ano passado. Então só vamos entender o que estava acontecendo aqui. Como eu disse para vocês, essa campanha apostólica para levantar uma oferta para Jerusalém aconteceu por meses. E Paulo com certeza trocava cartas com a liderança dessas igrejas, inclusive com a liderança de Corinto. E os irmãos de Corinto já tinham dito: ó, Paulo, a nossa oferta para Jerusalém está separada desde o ano passado. Vamos continuar lendo aqui. E o zelo de vocês tem estimulado muitos deles, mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Então só vamos entender, porque eu não vou ler o texto todo para você entender o contexto. Se a gente fizesse isso hoje, muita gente ia ficar escandalizada. Mas Paulo está trocando carta com os coríntios, e os coríntios dizem para Paulo: olha, a nossa oferta está preparada desde o ano passado. Mas aí o que Paulo faz? Ele separa 2 irmãos, e ele manda esses irmãos para Corinto antes dele. Ele está dizendo: eu sei que vocês disseram que a oferta de vocês está separada, e eu acredito em vocês, mas por via das dúvidas, eu vou mandar aqui 2 obreiros só para garantirem que a oferta está preparada mesmo, para que quando eu chegar em Corinto eu possa só coletar essa oferta e ir embora. Vamos continuar o texto lá. Mas enviei esses irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será uma vergonha para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. E aí ele termina dizendo: portanto julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta. E aí ele diz: como expressão de generosidade e não de avareza. A gente não vai ler o texto todo, mas ele vai dizer aqui que ele mandou Tito e outro irmão, que inclusive foi escolhido pela igreja, né? Então, o que Paulo está fazendo aqui é uma espécie de um conselho fiscal. Ele está tendo testemunhas, isso é uma responsabilidade, um zelo, testemunhas para a oferta que estava sendo levantada. Mas o mais interessante para mim aqui é que Paulo termina dizendo assim: para que a oferta de vocês seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Então, como eu disse, muitas vezes a gente tem a ideia errada de que só entregar alguma coisa é uma expressão de generosidade. Mas o que Paulo está ensinando aqui é que muitas vezes aquilo que nós damos, a nossa oferta, está provando que na verdade nós somos avarentos e não generosos. Muitas vezes a gente tem a ideia que só entregar alguma coisa já é uma expressão de generosidade, mas o que Paulo está dizendo é não. Na verdade, aquilo que você entrega, justamente a sua entrega pode mostrar para mim que você é
avarento. Por quê? Porque a generosidade não tem só a ver com dar ou não, mas tem a ver com o coração que você dá. Porque muitas vezes a gente até dá, mas a gente dá do que sobra, a gente dá do que não precisa. Você dá aquele tênis que você não quer mais, você dá aquele valor que você não está precisando. Mas eu pergunto uma coisa para você: qual foi a última vez que você deu alguma coisa para alguém, que você realmente teve que abrir mão de alguma coisa para abençoar a vida dessa pessoa? Você já percebeu que às vezes a gente se acha muito generoso, mas a gente não tem coragem de abrir mão de alguma coisa para abençoar a vida de alguém? Você se acha generoso e você talvez oferte bem, mas se você estiver querendo comprar um tênis, você não tira o dinheiro do tênis para ofertar. Você pode ser generoso, mas de repente você está trocando de carro, e por 1, 2 meses que você quer pôr todos os acessórios no carro que você quer, você retém muito. Por quê? Porque você está dando para você. Agora, o quanto você consegue abrir mão de alguma coisa para abençoar outro? Se você não consegue abrir mão de nada, que é só para você, para abençoar alguém, isso não é generosidade, isso é avareza. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu acho que eu falei isso na semana passada, eu falei num dos cultos, acho que foi à noite, mas eu contei que antes da gente construir o departamento infantil ali, a gente levava as crianças para a sala de pastores. Eu acho que nem todo mundo já foi nesse ambiente lá, mas a gente tem uma sala bem grande ali embaixo, que é a sala de pastores. Então a gente não tem gabinete separado, o ambiente a gente divide, fica todo mundo junto lá. E no domingo a gente levava as crianças até essa sala e desamarrava quando chegava lá. E irmão, quando eu soltava essas crianças, parecia um time de Tasmania, né, irmão? Porque tinha as coisas nossas ali, nossas mesas, e, irmão, era um fuê, né? Então a gente entrava na sala depois, às vezes ia atender alguém depois das crianças terem saído, e parecia que tinha passado é melhor eu não falar, né? E aí a gente estava, era bem o começo da igreja, a gente não tinha condições nenhuma de construir o departamento infantil. E aí um dia me deu uma ideia. Eu falei, cara, sabe o que a gente precisa? A gente precisa colocar uma TV aqui nessa sala, uma TV grande. Por quê? Uma, que os professores saíam tudo esgualepados da aula, não que não saiam hoje, né? Mas você imagina quando você não consegue separar as crianças por idade ainda, é muito difícil. Eu falei, cara, vamos comprar uma televisão e colocar uma TV bem grande aqui, para ajudar os professores, porque daí eles dão a aula e de repente, quando estender, eles conseguem colocar alguma coisa para as crianças assistirem. Então esse era o objetivo principal e número 1, ajudar os professores com as crianças. Eu falei, em segundo lugar, aqui essa sala de pastores, a gente pode usar esse lugar para ter comunhão, né? Não se escandalize, mas boa parte da igreja aqui gosta muito de artes marciais. Inclusive a gente está tendo jiu-jitsu e muay thai aqui na igreja no sábado de manhã. Pastor, fiquei meio escandalizado, mas é bíblico, irmão. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber. A Bíblia diz, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então calma lá, irmão, seja mais flexível. O Dido tá rachando ali. E aí eu falei, gente, além da gente ajudar os professores, a gente pode ter essa TV aqui para ter uma comunhão e assistir o UFC aqui depois do culto de jovens. E até hoje isso acontece bastante. Às vezes a gente junta o pessoal, tem uma comunhão, assiste um UFC ou qualquer outra coisa, né? Porque a igreja não é o prédio, amém? As árvores somos nós, né? A igreja somos nós, né? Só que aí o que acontece? Eu estava já... Perdi já, né? Então eu estava uns 2 meses já pesquisando uma TV para colocar lá. Quando a gente estava quase comprando a TV, o Diego me manda uma mensagem no grupo de presbitério um dia. Ele falou, gente,
vocês viram que entraram na igreja do pastor fulano de tal, um pastor amigo nosso, que tem uma igreja do outro lado da cidade. Eles falaram, cara, entraram na igreja, roubaram um computador, quebraram coisas do ministério infantil. E olha, ele fez um vídeo aqui nas redes, falando do prejuízo que eles tiveram e perguntando se, né, levantando as pessoas que têm desejo de ajudar. E ele falou, vamos ajudar com alguma coisa? Eu falei, vamos. E eu lembro que eu joguei no presbitério e falei, ó, quanto vocês acham que a gente deveria ofertar? E todo mundo colocou o mesmo valor. Eu falei, gente, eu queria ofertar exatamente o dobro disso. Eu falei, sabe por quê? Porque se a gente ofertar esse valor aqui, a gente não vai mais conseguir comprar a TV. E eu gostaria de ofertar alguma coisa para eles que nos custasse. Eu queria poder abrir mão de alguma coisa para abençoar a vida deles. Então, quando a gente não consegue abrir mão de nada, querido, para abençoar a vida de alguém, existe um problema aí. Mas vamos ler a continuação do texto. 2 Coríntios capítulo 9, a gente vai ler a partir do 6 agora e vai continuar. A palavra do Senhor diz assim: isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deixa eu falar algo para você. Eu nasci num lar cristão, meus pais se converteram, eu tinha 1 ano de idade. E eu cresci com os meus pais me ensinando a dizimar e ofertar. Então é a mesma coisa que a gente faz com as crianças hoje. Então as crianças têm a mesada deles e a gente foi mais esperto, a gente já retém na fonte, né, irmão? Como pastores aqui. Então eu falo, ó, a mesada de vocês é X, mas vocês estão recebendo X por quê? Porque eu já estou retendo o dízimo na fonte aqui. E aí, de vez em quando, eu junto esse montante, entrego para eles, e eles vêm e dizimam aqui, dizimam e ofertam num culto de domingo. E eu cresci sendo fiel. Só que eu lembro que eu estava num culto uma vez, eu fui separar uma oferta, e eu separei uma oferta maior do que acho que eu nunca tinha feito na vida. E eu lembro que eu separei essa oferta e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que a minha vida toda eu procurei ser fiel a dízimos e ofertas. Eu falei, mas eu quero ser sincero para o Senhor. Eu nunca tive alegria de fazer isso. Eu era fiel, mas eu era fiel porque eu tinha medo de não ser abençoado. Eu era fiel porque eu queria prosperar. Eu era fiel porque eu tinha medo de roubar a Deus. Eu era fiel porque eu tinha que fazer aquilo. Eu falei, Deus, mas eu nunca consegui sentir essa alegria de ofertar. Eu falei, eu estou te entregando essa oferta, que é uma oferta especial. E eu falei, Deus, biblicamente, olhando para a Bíblia, eu acredito que eu não tenho direito de escolher o que eu quero colher. Eu falei, mas eu sei que eu vou colher. Agora, se eu pudesse, eu falei, eu vou te fazer essa oração. Se eu pudesse, eu não queria colher nada material dessa oferta. Eu não queria que o Senhor multiplicasse essa oferta financeiramente. O que eu queria colher dessa oferta especial é que eu queria que o Senhor colocasse no meu coração a alegria de dar, uma alegria que eu nunca tive. E eu confesso para você, querido, que desde esse dia o meu coração foi transformado por essa oração. E a gente ama semear, a gente ama ofertar, a gente ama abençoar a vida das pessoas. Eu acho que nunca nessa igreja aqui, desde que a gente começou, que a gente faz qualquer coisa, a gente tem um culto especial, a gente tem uma celebração de aniversário da igreja, a gente tem um culto como esse, falando de finanças. Eu acho que nunca eu deixei de dar uma oferta especial quando a gente tem um momento especial. Então, e eu faço isso com o coração transbordante de alegria, e eu colhi aquilo que eu pedi. Versículo 8: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês,
Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Aí olha só que interessante, ele começa a construir depois o resultado da generosidade. Ele vai começar a dizer que a generosidade gera algumas coisas espirituais e gera algumas coisas no coração das pessoas. Então ele diz assim: por meio de nós, então vamos lá, voltando, assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Então olha só, Paulo vai terminar aqui dizendo que a contribuição, que a generosidade geraria duas coisas. Então ele diz, em primeiro lugar, que ela supriria uma necessidade real dos santos. Então ele está dizendo, existe uma necessidade, e essa necessidade vai ser suprida, e ele diz que isso faria essas pessoas transbordarem com reações de gratidão. Mas em segundo lugar, ele diz que essa generosidade também mostraria que eles eram fiéis ao Evangelho, e isso glorificaria a Deus e traria várias ações de gratidão e de glória a Deus. Olha só que incrível. É por isso que eu não canso de dizer que a generosidade ela é uma chave espiritual. A generosidade, ela transborda a vida das pessoas que são tocadas pela generosidade, mas ela transforma quem se move em generosidade. Irmão, eu vou confessar para você o meu pecado. Até o início da minha juventude ali, quando a Bíblia diz, eu citei até esse texto brincando, que existe maior alegria em dar do que em receber, eu achava que isso era mais poético do que verdadeiro. Estou sendo sincero com você, estou expondo o meu pecado e o meu coração cabeludo. Mas hoje eu experimento, eu entendo isso. A palavra de Deus está falando o nível de realidade que a gente chega e experimenta quando você deixa o caráter de Deus em relação à generosidade tocar você. E quando você se torna generoso, o que isso gera algo nas pessoas, isso supre uma necessidade, isso abençoa alguém, mas quem é mais abençoado e favorecido nessa história não é quem recebe, mas é quem dá. Por quê? Porque existe maior alegria em dar do que em receber. E aqui eu estou caminhando para o fim já, essa é uma mensagem mais curta mesmo. Agora é claro, querido, que essa generosidade, e eu quero ter o zelo e o cuidado de destacar isso para você. O microfone está dando umas, ou é só o retorno, será? Ele está dando umas diminuídas no som, não está para vocês? Então é o retorno. Eu quero deixar claro para vocês que eu não estou falando só de ofertar na igreja. Irmão, é claro que eu vou ofertar na igreja. Eu vou ofertar durante um culto de adoração, durante uma celebração. A gente cansa de explicar para vocês que no prestar meu culto, a parte que a gente faz a Deus é a adoração com canções e a adoração com ofertas. Isso é adoração, então a gente oferta na igreja sim, mas está longe de ser só na igreja. E aqui deixa eu colocar algumas coisas no lugar. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que o seu dízimo, você não é o governo sobre ele. Quando a gente olha nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, ou quando a gente olha a Bíblia falando das contribuições, das coletas que eram levadas aos pés dos apóstolos, a gente entende que o governo do dízimo é do presbitério da igreja, da casa onde eu faço parte, da família espiritual que eu faço parte. Eu queria contar uma história para vocês, e aqui eu quero honrar esse homem de Deus que foi muito importante na minha vida. Mas eu lembro que logo que eu cheguei na comunidade Alcance, com o pastor Luciano Subirá, eu estava muito no comecinho. E tinha um pastor muito amigo meu, um cara de Deus precioso, e ele estava passando por uma dificuldade financeira muito grande.
E eu resolvi entregar meus dízimos para ele, para ajudar ele. Aqui já tem uma coisa ruim, porque às vezes você quer fazer uma moral para você, você quer diante daquele pastor, diante daquela pessoa, diante daquele missionário, mostrar como você é bênção, como você é generoso, mas na verdade você está tirando o seu dízimo lá para entregar aqui. E tudo isso vai revelando o nosso coração. Mas eu lembro que eu cheguei para o pastor Luciano, numa conversa, eu falei: pastor, eu tenho um amigo que está passando por uma grande dificuldade, é um pastor, e eu estou entregando os meus dízimos para ele, eu acho que há uns 3 meses. Eu falei: está tudo bem. E querido, Luciano me ensinou muito aquele dia. Ele falou: Farley, deixa eu te ensinar uma coisa. Ele falou: biblicamente, o governo do dízimo não é de quem dizima, mas o governo do dízimo é do presbitério. Então, se você quer entregar uma oferta para ele, está tudo bem, você faz o que você quiser com a sua oferta, você é governo sobre ela, a gente já vai falar disso. Ele falou: mas o governo do dízimo é do presbitério da igreja, então eu prefiro que você faça uma coisa, você vai entregar seu dízimo para a igreja, e você vai me mandar uma mensagem dizendo quanto você dizimou, e a gente vai à igreja mandar esse valor para esse pastor. Cara, aquilo tocou muito meu coração. Porque com isso ele está dizendo que não é o dinheiro, Farley, é o princípio. Ele falou: esse pastor está passando por dificuldade, vamos abençoar ele, vamos mandar essa oferta para ele, mas eu não quero que você comprometa algo que você deveria fazer. Então o governo do dízimo é do presbitério, é da casa onde você está. Porque, irmão, entenda algo, seria imoral você desfrutar dessa estrutura, dessa casa, e você dizimar em outro lugar. Por quê? Porque eu estou aqui, meus filhos estão sendo cuidados, existem professores lá, existe um custo do Ministério Infantil, o Ministério Infantil tem ar-condicionado, eu venho aqui, tem uma cadeira para eu sentar, tem iluminação, tem gente servindo, tem ar-condicionado, tem toda uma estrutura para me servir, para servir a minha família, mas quando eu vou dizimar, eu dizimo em outro lugar. Porque, sei lá, porque eu acho que aqui, porque lá precisa mais. Irmão, isso é imoral. Seria a mesma coisa que você está na sua casa com a sua família e você desfruta da sua esposa, você se alimenta na sua casa, você tem tempo com eles, você desfruta da estrutura da sua casa, de tudo que tem lá, mas quando o seu salário cai na conta, você manda para outra família. Isso não faz sentido nenhum. Isso é imoral. Agora, a gente está falando de dízimo. Quando a gente fala de oferta, o governo das suas ofertas é seu. E você faz com as suas ofertas o que você quiser, você governa as suas ofertas. Então eu estou dizendo que você não deve ofertar na igreja? Claro que não, pelo amor de Deus. Entenda, me ajuda aí. Agora, eu estou dizendo que nunca você oferta só na igreja. Inclusive, eu estou te dizendo, você pode ofertar em outras igrejas, você pode ofertar em outros ministérios, você pode ofertar em outros pastores. Uma coisa que aconteceu aqui algumas vezes já, a gente teve ou um missionário ou um pastor de fora pregando, e quando acabou a ministração, um membro da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria mandar uma oferta para aquele missionário, ou queria dar uma oferta para aquele pastor, eu te entrego para você e você entrega para ele? No começo eu achei tão esquisito. Eu falei: por que será, né? Está fazendo um câmbio? Mas eu comecei a ouvir dessas pessoas que o que aconteceu? Ele falou: não, mas é que na igreja que eu era, eu ofertei uma vez para um missionário, eu ofertei uma vez para um pastor, e o meu pastor me repreendeu, me disse que eu não podia fazer oferta nenhuma diretamente para alguém, que tinha que ser feito para a igreja fazer. Eu falei: gente, isso é uma coisa do Satanás, gente. Isso é um controle que não faz sentido nenhum biblicamente. Por quê? Porque você é o governo da sua oferta. Você oferta para quem você quiser. A Bíblia diz que cada um contribua de acordo com o que propôs no seu coração. Então, normalmente o que a gente fala: cara, entrega você para ele, abençoa. E eu fico muito feliz quando pessoas daqui abençoam outros ministérios. Então você é o governo da sua oferta. E outra coisa, eu não estou falando, querido, só de oferta financeira, e eu não estou falando só de oferta para ministros e ministérios. Eu estou falando sobre vocês abençoarem uns aos outros.
Isso é bíblico. A gente precisa, querido, ter uma cultura de generosidade entre nós. Isso toca muito o nosso coração quando nós vemos a igreja cuidando uns dos outros. Nós fazemos isso não só a gente pessoalmente, como pessoa física aqui, como igreja. A gente sempre está fazendo alguma coisa por alguém que é de outro ministério, que não são igrejas da nossa cobertura, que não são necessariamente pessoas ligadas a nós. Eu não lembro de um período aqui, em julho a gente faz 4 anos de igreja aberta, que a gente não esteve em algum momento abençoando alguém de outro ministério. Eu tenho acompanhado um pastor de outro estado, e conversando com ele alguns meses atrás, eu conheço a realidade da igreja lá, e ele falou, a gente estava conversando, eu estava atendendo ele, falando dos desafios dele, e ele tem um TDAH assim meio elevado, e aí ele falou assim, eu falei, cara, mas como que está isso? Eu falei, cara, será que não era legal você fazer uma terapia cognitiva? Para quem não sabe, existe muito isso para quem tem TDAH, o que eles chamam de terapia cognitiva, que é uma terapia para a pessoa conseguir lidar com as debilidades que o TDAH tem. E eu perguntei isso para ele, ele falou, puxa, Farley, a gente já pensou nisso. Alguns 3, 4 meses atrás, eu levei isso para a igreja, e ele falou assim, só que a gente não tinha plano de saúde aqui, os pastores. Então a igreja falou para a gente, olha, a gente não consegue pagar as duas coisas. O que você prefere? O plano de saúde para a sua família ou a terapia cognitiva para você? Ele falou, é claro que eu preferi que a minha família fosse cuidada. Então a igreja não tem condições agora. Eu falei, quanto que custa a sua terapia cognitiva? Ele falou, X. Eu falei, cara, a partir de agora, a Cornerstone vai pagar para você essa terapia. Eu não sei quantos meses faz que a gente está pagando, mas eu convivo com esse pastor e eu tenho visto a diferença que isso faz na vida dele. A gente, claro, faz para fora e faz para a gente daqui da igreja. A gente sempre está abençoando, cuidando de pessoas que estão aqui. Agora a gente precisa ter o coração para abençoarmos uns aos outros. Eu quero que você leia um texto comigo, e esse aqui, eu posso ler esse texto quantas vezes for, e toda vez eu fico emocionado, porque ele é um texto que é tão diferente, parece de outros textos bíblicos, e existe uma verdade tão preciosa nesse texto, que sempre toca meu coração. Eu quero que você vá comigo para Atos 10. Atos capítulo 10. A partir do versículo 1. Fala de um homem chamado Cornélio. E esse texto é muito precioso. Então olha só o que diz. Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres ofertas generosas. Então olha só um parênteses aqui. Primeiro que não está falando nem do que ele ofertava para a igreja. Estava falando do que ele ofertava para os pobres. E a Bíblia diz não só que ele ofertava, mas que ele dava ofertas generosas. E o texto continua. E sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações subiram até Deus e Ele as guarda na memória. Gente, olha o que esse texto está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus olhou para esse cara e que a generosidade dele para com os pobres tocou tanto o coração de Deus, que Deus mandou um anjo para falar com esse cara. E esse anjo aparece para esse cara e o que ele diz, olha, Cornélio,
as suas ofertas subiram com um cheiro agradável ao Senhor. Deus viu o seu coração, Deus viu a sua generosidade, e Deus diz para você: eu trago as suas esmolas, a sua generosidade na memória. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara? Deus está dizendo assim: quando você se move em generosidade, eu estou vendo, e Deus diz para ele: e eu não esqueço, eu trago isso na minha memória. Toda vez que o seu coração se move em generosidade, eu sou testemunha do seu coração, eu estou vendo o seu ato de generosidade, e eu não esqueço, Cornélio, do que você faz. E eu estou mandando esse anjo para te dizer: eu vejo o que você faz, e a sua generosidade está na minha memória. Irmão, a generosidade é uma chave espiritual. Por quê? Porque o nosso Deus gracioso é um Deus generoso. Porque graça e generosidade são palavras sinônimas. Agora, não se engane com algo. A gente vai ofertar para suprir alguma necessidade? Sim. O presbitério sabe disso. A gente entende que a gente está sempre atento a oportunidades. E a gente entende que qualquer necessidade que chega até nós pode ser um movimento de Deus para que a gente possa transbordar em generosidade. Então nós vamos ofertar para suprir necessidades? Sim. Mas muitas vezes a gente não vai se mover só por necessidade, mas a gente vai se mover por propósito. A gente costuma dizer aqui, inclusive, que a gente sente mais prazer e prefere abençoar muitas vezes quem merece do que quem precisa. Muitas vezes Deus vai mover você para expressar generosidade, não por causa de uma necessidade, mas por causa de honra. Agora entenda, é claro, gente, pelo amor de Deus, não me entenda de forma errada. Eu não estou falando aqui de honra com o presbitério, com os pastores. Isso existe, é claro que existe. É bíblico, mas a gente é muito honrado. Eu recebo mais do que eu mereço. Agora eu estou falando de honra e generosidade entre vocês. Sabe por quê? Até deixa eu dar um testemunho. Hoje a gente chegou de manhã aqui, tinha um casal. Aí o Noda chamou a gente e falou: esse casal quer falar com você. E é um casal novo aqui na igreja. E eles falaram assim: pastor, eu queria só dar uma palavra aqui. A gente deixou uma torta para vocês lá na sala de pastores. E ele falou: olha, quando a pastora Dani pregou aqui na One Cornerstone, a gente foi extremamente tocado pela mensagem. E quando ela terminou de pregar, aquilo foi tão significativo, a gente recebeu tanto da vida dela, que naquele dia eu tive algo no meu coração de fazer uma torta para vocês, como um agradecimento. E ele falou: só que eu fiz essa torta e eu quis colocar uma simbologia nessa torta. E ele falou: vocês vão ver um pergaminho lá, e esse pergaminho é para falar daquilo que vocês entregaram. É um pergaminho em branco, dizendo que Deus vai dar muitas novas mensagens para a pastora Dani, para vocês. E a gente achou aquilo super legal, agradeceu eles, abraçou. Por quê? Porque, irmão, a gratidão toca. Uma das coisas mais horríveis que existe em qualquer ambiente é uma coisa chamada desonra. E mais uma vez, não estou falando de liderança de igreja, porque principalmente o movimento celular e de G12 trouxe uma distorção muito grande a respeito de honra. Existe honra para a liderança? Existe. Só que honra é uma coisa que eu nunca peço e exijo. Se eu tenho que pedir honra ou exigir honra de alguém, é porque eu sou tão ruim, eu não tenho tão nada para oferecer, que eu tenho que ficar dizendo para os outros que tem que me honrar. Então, se eu tiver algo de Deus de verdade para abençoar a vida das pessoas, a honra vai nascer naturalmente. Então, se eu tenho que ficar pedindo, exigindo honra, é porque eu sou um porcaria que não consigo gerar nada na vida das outras pessoas que mereça honra.
Amém? Então entenda, eu não estou falando desse lixo distorcido em relação à liderança. Mas essas pessoas nos tocaram. Quando a gente chegou na sala, gente, esse casal tinha feito uma torta. E primeiro que eu sou muito tocado, não só pela arte, pela dedicação, mas pela habilidade das pessoas. A habilidade das pessoas é uma coisa que me toca muito. Eles fizeram uma torta e eles fizeram em cima um pergaminho de chocolate branco. Aleluia. Foi chocolate branco, ainda é muita revelação numa torta só. Eu falei, caraca, mano, cara, um pergaminho de chocolate branco. Eu falei, eu vou me sentir o próprio profeta Ezequiel comendo do rolo do livro. Eu comi depois do almoço e falei, cheio. É o próprio profeta Ezequiel, coma do rolo do livro. Só que foi doce no começo e no fim, né? Antes e depois. Mas eles fizeram um pergaminho de chocolate branco. Esse cara fez uma espécie de um tinteiro com uma pena de chocolate branco. E um cordeiro e uma cruz. Gente, eu fui extremamente tocado por aquilo. Eu e a Dani, a gente chegou a ficar emocionado. Eu acho que ela postou, você postou nos stories. Cara, eu fiquei tocado. Sabe o que é isso, cara? É só uma honra de gratidão, e não é porque é pra gente. Agora a gente tem um hábito horrível, que muitas vezes nós somos amados e servidos por pessoas entre nós, e a gente não sabe expressar gratidão e generosidade. Às vezes você teve alguém, um líder, um discipulador, um amigo, que esse cara saiu de madrugada de casa para ir na sua casa, quando você fechou o pau com a sua esposa. Que esse cara deixou, às vezes, a família dele, deixou o tempo de descanso dele, para ficar te atendendo até de madrugada, quando você estava com um problema. E às vezes a gente não sabe voltar depois e olhar no olho e falar, gente, a gente ama tanto vocês são tão importantes para a gente. Eu trouxe aqui um bolo, sabe, qualquer coisa, mas eu quero ser grato, eu quero honrar, eu quero ser generoso com você, sabe, dar um presente, dar uma oferta, irmão. Às vezes a gente não faz isso para mim é assustador. Como que a gente recebe de alguém, de um amigo? Não precisa ser um líder, para não entrar coisa errada na sua cabeça, mas a gente sabe que os líderes se dedicam muito. Eu atendi a gente está com muita gente nova na igreja, a gente prega a mesa, e é muita gente nova que nunca viveu, e os líderes estão assim se virando do avesso, para conseguir mostrar que a gente é de verdade no que a gente ensina. A gente atendeu um casal de líderes, eles falaram, gente, a gente está atendendo casais todas as noites da semana, e a gente não consegue atender todo mundo que pede. Mas às vezes a gente está lá, e você está mais preocupado em achar ruim, que você queria receber mais, mas às vezes o cara está parando o tempo de descanso dele, da vida dele, e a gente não consegue voltar e falar, cara, obrigado. Eu falei para a Dani, ontem a gente teve um momento tão especial aqui, com o Cultura Cornerstone, e para quem já fez, vocês sabem que a parte que eu mais gosto é a parte mais picante, né, irmão? É depois de trazer o ensino que a gente abre para as perguntas, né? Eu adoro. E a gente falou muito sobre o nosso coração de igreja, inclusive sobre essas coisas, sobre honra, sobre a liberdade para a mudança de igreja. E aí a gente teve um intervalo aqui, para um café, 4h30, e eu falei para a Dani, Dani, eu entrei ali no espaço do café, e uma moça veio para mim, com os olhos cheios de lágrimas, ela olhou e falou assim, pastor, eu só queria te dizer, obrigado. Só falou isso. E saiu. Mas me tocou profundamente. Eu falei à noite, eu falei, Dani, eu fiquei tão tocado por essa moça, pela gratidão dela, por, mais uma vez, não estou falando só para nós, mas às vezes tem um monte de gente que está servindo você, abençoando sua vida, e você não tem a capacidade de voltar
atrás e agradecer, irmão. Expressar amor, expressar generosidade. Agora, se a graça de Deus e o caráter transforma o nosso caráter, a gente vai transbordar em gratidão, em honra e em generosidade. A gente deixou as ofertas para o final. Eu quero fazer um movimento aqui. Eu só vou pedir, não se mexa, por favor, tá? Dá 5 minutinhos para mim. A gente vai pôr, vou pedir já para colocar o Pix da igreja aqui. A gente tem o QR Code nas colunas, né? Logo a gente vai ter nas TVs aqui, aleluia. E eu queria que você ofertasse, dizimasse hoje, primiciasse com isso no seu coração. Eu queria desafiar você a não entregar nada hoje sem orar antes, sem falar: Deus, eu sou generoso para com o Senhor. Talvez você precise falar com a sua esposa, talvez essa mensagem tocou você e você queira fazer uma oferta especial hoje. Mas junto desses dízimos e ofertas, se eu pudesse, eu queria que todo mundo fizesse isso. Eu queria que você escolhesse alguém para você abençoar. Talvez você fale: pastor, mas eu nem sabia, não vim preparado. Irmão, você pode mandar uma mensagem para alguém. Você pode mandar um Pix para alguém. Sabe, cara, estou quebrado, estou numa situação financeira muito difícil, mas eu queria honrar um casal. Irmão, dá um Vale Night para ele. Fala assim: cara, estou te mandando uma mensagem, porque você pode escolher uma noite, trazer seus filhos para deixar aqui, para você ter uma noite de paz com a sua esposa, aleluia. Sabe, talvez você queira dizer: olha, estou te mandando uma mensagem aqui, ou procurar alguém aqui, eu faço um bolo de cenoura muito bom, eu vou fazer um bolo de cenoura, ou escolhe um dia, eu quero dar uma janta para você, ou talvez você possa pagar, você possa falar: vou te mandar uma oferta, porque eu quero que você saia para jantar com a sua esposa, com a sua família. Só que não é só o dar. Eu queria que você pudesse olhar nos olhos dessa pessoa e dizer: cara, gente, obrigado, eu amo vocês. Vocês não sabem o quanto foi importante aquele dia que aconteceu tal coisa. Vocês foram tão importantes na minha vida. Sabe aquele dia que minha mãe faleceu? O suporte que vocês me deram, vocês choraram comigo. Sabe quando meu filho estava doente? Vocês oraram com a gente, vocês ficaram perguntando todo dia como ele estava. A gente é tão grato por vocês, pela amizade de vocês. Talvez seja alguém que não está aqui. Talvez você precise, durante essa semana, ir no shopping, comprar um presente e ir atrás de alguém que nem aqui da igreja. Fala: cara, eu amo você. Talvez eu nunca tenha te dito, mas a gente acha que as coisas ficam nas entrelinhas. Mas eu queria dizer: eu amo você. Você é tão importante na minha vida, na minha história. Eu preciso honrar a sua vida. Talvez você precise ir atrás de pai, de mãe, de filho. Mas se a graça de Jesus, a revelação da graça, do amor, da generosidade de Deus, ela entra no nosso coração, nós temos essa revelação, e nós respondemos essa revelação, isso vai transformar o nosso caráter. Não tem como a gente ser tocado pela graça de Deus de verdade e isso não transbordar em generosidade, gente. Gratidão e generosidade. A gente vai orar agora, eu vou orar com você. Ora o tempo que for necessário, o Ozi vai ficar ministrando aqui. Então pensa que você possa oferecer para Deus hoje uma oferta de gratidão e de generosidade. E depois disso, talvez, eu sei que algumas pessoas já vieram preparadas, você pode procurar alguém para abençoar, talvez você queira procurar alguém, só olhar nos olhos, falar: cara, eu amo você, eu vou fazer algo por você, ou me dá seu Pix, eu quero te mandar uma oferta, eu quero pagar uma janta para você, eu quero, sei lá, gente. E depois disso você está abençoado para ir para sua casa. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.
Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, Senhor. Nós te agradecemos porque, como o apóstolo Paulo fala, o teu amor nos constrange, nós somos constrangidos, Senhor, pelo seu amor, pela sua entrega, Senhor. Eu te peço que essa verdade do Evangelho transforme o nosso coração, o nosso caráter, o nosso procedimento, Senhor. Que o nosso caráter seja impactado pelo amor, pela gratidão, pela generosidade, seja impactado pela graça, Senhor. Que o Senhor nos transforme, que nós sejamos não só fiéis, mas que nós sejamos fiéis na generosidade, que nós sejamos fiéis na dedicação, que nós sejamos fiéis na gratidão, que nós sejamos fiéis na adoração, na honra. Nós sabemos, como a tua palavra ensina, Pai, que a generosidade, ela transborda em louvores de gratidão ao Senhor. Nos ajuda, Jesus, transforma o nosso caráter, o nosso coração. Que o Senhor receba agora a nossa fidelidade, aquilo que é o primeiro, que é a primícia. Que o Senhor receba os nossos dízimos, as nossas ofertas, e que o Senhor possa receber também aquilo que nós fazemos uns na vida dos outros. Eu tenho certeza que agora, que quando nós vamos abençoar uns aos outros e adorar o Senhor com os nossos bens, a gente apresenta aqui um altar diante do Senhor, um sacrifício agradável, um aroma agradável às suas narinas. Que o Senhor receba, Jesus, nos marca profundamente com essa verdade, Senhor. Depois disso, Senhor, nos leva para casa em paz, em segurança. Que nós possamos, Senhor, experimentar do teu amor, da graça de Jesus, da comunhão do Espírito Santo. E que o teu Espírito continue ministrando ao nosso coração, e que aonde a gente pisar, Senhor, nós possamos transbordar daquilo que nós temos recebido do Senhor aqui, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dizimar, ofertar, você pode levantar, abençoar a vida de quem você quiser. A gente tem máquina de cartão aqui atrás também, se você quiser entregar em espécie aqui em cima e lá embaixo. Que Deus te abençoe. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é aos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é aos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é aos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo tanto, tanto, e não há outro como tu. Ah, como eu te amo tanto, tanto, e não há outro como tu. Não há, não há, não há, não. Não há
Tudo que eu tenho aos seus pés. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é aos seus pés.